Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto na disciplina de metrologia é sobre medições especiais. E nesse assunto de medições especiais, a gente vai ver alguns equipamentos como rugosímetro, projetor de perfil, máquina de medir por coordenadas e laser interferométrico. Então, temos exemplos aqui, né? O rugosímetro, o projetor de perfil, a máquina de medir, né, por coordenada, MMC, e aqui o laser interferométrico. Vamos ver cada um deles, para que serve, como que funciona, etc, né? Então, por exemplo, o rugosímetro é instrumento de medição usado para verificação da rugosidade na superfície de peças e ferramentas. A principal função desse equipamento, ele analisa os problemas que tem com relação à rugosidade, lógico. E o que ele vê? Ele vê a variação na superfície do relevo que tem essa superfície. Então ele vai apresentar resultados bem precisos, né? Que permite aí ver e analisar se tem algum problema envolvido com a questão da rugosidade, porque há certas tolerâncias que mostram qual que é o mínimo máximo de uma rugosidade que pode se ter em uma peça ou equipamento. Então são classificados em, por exemplo, aparelhos que fornecem a leitura dos parâmetros de rugosidade, que pode ser tanto analógico quanto digital, usados na linha de produção. Então são classificados para aqueles que são usados na linha de produção e para aqueles que são usados em laboratórios. Especificamente, essa diferença está com relação aos usados nos laboratórios que têm, né, a possibilidade de gerar gráficos para uma análise mais profunda, comparação, etc, né? Então a estrutura nada mais é que você tem um apalpador, que é essa ponta da extremidade, conhecido como pickup. Esse dispositivo ele vai deslizar sobre a superfície e com isso vão ser obtidos sinais pela agulha e enviados para o amplificador. Aí você tem uma unidade de acionamento que está no interior dessa caixinha aqui, e essa unidade de acionamento é que vai ser responsável por deslocar aí o apalpador sobre a superfície que vai estar sendo medida. Ele vê a questão da velocidade, a direção, etc, né? A distância também desejada. Temos aí um amplificador, que é esse equipamento que vem junto com o rugosímetro. Ele tem toda a parte eletrônica, tem esse indicador de leitura aqui em cima, mostrando o que está sendo lido, né? Ele vai reproduzir todas as informações e possivelmente pode até reproduzir para um papel, se ele tiver a possibilidade de registrar, que é a parte do registrador. Então, funcionamento, ele percorre a superfície apalpando, né? E esse movimento de percorrer a superfície que está sendo analisada, essa agulha apalpadora, ela vai transformar, né, esse movimento em impulsos elétricos. E ela vai registrando isso no display, que pode ser tanto analógico quanto digital. E também pode acontecer de registrar através de um gráfico. E tem a unidade de medida desses equipamentos é determinada de RA, que é a rugosidade aritmética principal, que é dada em micrômetros, né, que é a unidade de medida desse equipamento extremamente preciso, por assim dizer. Vamos agora falar de projetor de perfil. São constituídos por elementos ópticos de precisão, iluminação de alta intensidade que assegura imagens nítidas das mais variadas peças e artefatos, e também tem grande exatidão na medição. Geralmente para medir peças muito pequenas, que tem detalhes, né, instrumentos, tem muitos instrumentos que não conseguem fazer isso. Então, porque mais instrumentos são feitos através de medição por contato, né? Então, esses equipamentos ópticos são usados em laboratório, em pesquisa e também na indústria
a fim de se entender perfeitamente como que é o perfil, se o perfil atende às especificações, a qualidade exigida de equipamentos, etc. Equipamentos, peças, etc. O objeto a ser medido é colocado sobre o anteparo de vidro e projetado em uma tela, podendo ser ampliado de 5 a 100 vezes, dependendo aí da necessidade, através de lentes intercambiáveis. Aqui tem um exemplo da mesa, né? Aqui é uma mesa de coordenadas móveis que tem 2 cabeçotes micrométricos que consegue ajustar, né? Ou 2 escalas posicionadas 90 graus, você vai ajustar a posição de acordo com a necessidade. Então, como eu comentei, vai se verificar peças pequenas e o vidro aqui permite que a imagem seja ampliada na tela, também através de transpassar a luz, né? Então consegue se projetar na tela o perfil da peça que está sendo analisada. Então, ao colocar a peça que será medida sobre a mesa, obtemos na tela uma imagem ampliada, como está mostrando a figurinha. E o tamanho, como já foi comentado, vai de 5 a 100 vezes, né? Dependendo das lentes que está sendo utilizada, o que permite a verificação de detalhes da peça em vários tamanhos. Então consegue ver com maior nitidez, né? Dessa forma. Para o processo de medição, deve-se posicionar a peça na mesa, escolher o melhor lente de ampliação, zerar a peça com a linha da tela, tem umas linhas de indicação, né? E deslocar a mesa por meio dos cabeçotes, né? Que são vamos dizer, essas circunferências que estão aqui, né? Até a linha atingir um outro ponto da peça. A indicação pode ser observada no cabeçote analógico ou no display digital. Para as medições de ângulos, pode-se utilizar o giro da tela de projeção. Então tem essa possibilidade também. Então na próxima slide vai ter um exemplo, né, das imagens que são projetadas no perfil, como a diascópica, a episcópica e ambas, né, com a união das duas. Então aqui você tem um espelho, dependendo um projetor de perfil, dependendo da posição que se quer, você tem uma imagem ou outra. Então você tem a tela, você tem um espelho plano aqui mostrado, né? O primeiro espelho plano, o outro espelho plano, então são reflexões dos espelhos, né? Tem uma objetiva amplificadora, tem um refletor, tem a mesa de medição, você tem outro espelho aqui embaixo. Então aqui embaixo você tem uma projeção diascópica, mas aqui em cima você tem uma projeção episcópica, tem-se as lâmpadas, né? Condensador, etc. Então, dependendo da posição e do espelho, você tem uma imagem ou outra, né? Então, mas agora qual que é a diferença entre as duas projeções, a diascópica e a episcópica? A diascópica, a iluminação transpassa a peça que será iluminada. Então, observe que a gente só vê uma sombra, né? Com isso, obtém-se na tela uma silhueta escura, como está mostrado. E para que a imagem não fique, de certa forma, não tenha uma distorção, o projetor em si possui, diante da lâmpada, um dispositivo óptico chamado de condensador. Está aqui mostrado. E esse dispositivo condensador serve para que a imagem não fique distorcida. Ele vai concentrar ali o feixe de luz, e concentrando esse feixe de luz, né, os raios não detidos por ela e atravessam a objetiva amplificadora e vão desviando aí por espelhos, então, até chegar onde se quer observar. Já a projeção episcópica, que é de superfície, lembrando que é de cima, né, você vai ver a silhueta, no caso, o contorno, e a de baixo a gente consegue ver a superfície, que é a episcópica. Nesse sistema, a iluminação se concentra na superfície da peça. Aí a gente consegue ver os detalhes dela. E vai tornar evidente ali, eu consigo ver o relevo, eu consigo ver de forma nítida, né, esse relevo. Tá ok? Agora vou falar de máquinas de medir por coordenadas, MMC. Então, através de uma máquina de medida por coordenada,
determina-se de forma universal, com o mínimo de dispositivos e instrumentos específicos, as coordenadas de certos pontos sobre a peça a controlar. Então, com a evolução da medição, com a evolução da eletrônica, foi possível construir equipamentos do tipo, né, de forma a elevar a questão da qualidade de medição, integração também com a automatização da fabricação, entre outros, né? Maior flexibilidade, por assim dizer. Tais como convenientemente processados pelo computador associado resultam de parâmetros geométricos da peça. Então, vai medir de forma automática várias características da peça aí. Quais são as vantagens? A vantagem tem muito relação ao tempo gasto que se tinha antes de fazer uma medição no método convencional, através de instrumento, agora seja pela própria máquina ou com o computador. A gente observar aqui essa caixa de engrenagem. O que a gente tem que medir? Diâmetros, distâncias entre centros, localização de furos, etc. Então, antigamente utilizava paquímetro, micômetro, padrão de altura, traçador, desempenho, bloco padrão. O tempo que se levava para medir uma caixa dessa era de 5 horas. Com a máquina de medir coordenada, MMC, passou-se a 1h30, ou seja, 1/3 do tempo aí. Se for por um computador, cai ainda mais, 1/10. Então observa-se que uma máquina dessa se ganha em muito, 1/10, 1/6 do tempo na medição, na verificação e consequentemente na qualidade das peças e equipamentos, né? Fundamentos. Então ele se usa dos eixos coordenados, né? Então a definição dimensional de uma peça é feita geometricamente no espaço tridimensional. Esse espaço é caracterizado por 3 eixos perpendiculares entre si, chamados x, y, z, e que definem um sistema de coordenadas de 3 dimensões. Então aqui temos 3 eixos x, y, z, letra maiúscula, e as letras minúsculas indicam, por exemplo, com relação àquele ponto no espaço, quais são as distâncias dessa origem, onde está aqui o indicador do mouse, até aquele ponto que se queira determinar. É isso que o equipamento faz, aqui numa vista simplificada dele. Assim, um ponto no espaço é projetado no plano de referência, onde se definem 2 coordenadas, x, y, e a terceira corresponde à altura perpendicular ao plano, no caso o plano em Z. Então está aí um exemplo dessa medição, por assim dizer. Observe-se que o movimento de cada eixo é registrado por sistema de leitura eletrônica, que é o equipamento em si. Esse sistema de leitura oferece também esse tempo a possibilidade de zerar ele em qualquer posição. Você pode introduzir uma cota pré-selecionada também no indicador que você queira, dependendo do ponto que você queira analisar, etc. Isso facilita muito também o processamento e a obtenção de medidas, se tem um ponto com relação ao outro, etc. E por último, o laser interferométrico. Quem idealizou esse laser foi Albert Abraham Michelson, em 1887. Ele foi o primeiro americano a ganhar o Prêmio Nobel da Ciência. Ele construiu um sistema de espelhos refletores e espelhos semi-transparentes, de forma que o feixe de luz conseguisse passar por eles e também dividir esse feixe de luz, para combinar feixes de luz separados que provêm da mesma fonte. Então, você tinha uma única fonte, mas você conseguia dividir esses feixes e transpassar por uma lente. A interferometria laser é um método bem estabelecido para a medição de distâncias com grande exatidão. Então, por exemplo, tem esse aqui vários espelhos, né? Tem um espelho aqui na parte superior, um espelho aqui à direita, um espelho, né, que é o interferométrico, e você tem uma luz coerente aqui e um detector. Então, normalmente, um único feixe de entrada proveniente de uma fonte de luz coerente será dividido em 2 feixes idênticos pelo interferômetro, né?
Então você tem uma luz que ao bater no espelho reflete num outro espelho, essa reflexão ela volta, mas também ela transpassa o interferômetro. E ela faz essa divisão, transpassa, vai para um outro espelho, esse espelho reflete, e refletindo ele vai para o detector, a outra antiga, né, anterior, o feixe anterior também transpassa o interferômetro e é detectado. Então, cada um desses feixes percorre uma rota diferente, chamado caminho. Então, essas rotas são diferentes aqui, que os feixes estão afastados e estão em posições diferentes, até alcançar o detector. A diferença entre as distâncias percorridas por cada feixe cria uma diferença de fase entre eles. É essa diferença de fase introduzida que cria o padrão de interferência entre as ondas inicialmente idênticas, que é identificada aqui pelo detector. Se um único feixe for dividido ao longo de dois caminhos, medição e referência, então a diferença de fase é o diagnóstico de qualquer coisa que altere a fase ao longo destes caminhos. Essa pode ser uma alteração física no comprimento do próprio caminho ou uma alteração no índice de refração do meio que o feixe percorre. Então, aqui tem um exemplo também de como é detectado, como é o equipamento em si. Então, o feixe laser 1, tá aqui o feixe laser 1 em vermelho, é emitido pela fonte e é dividido em dois feixes, que é o 2 e 3. Então, ele é emitido pela fonte, divido no feixe 2 e divido no feixe 3 aqui, no interferômetro que faz essa divisão. Esses feixes são refletidos de volta pelos dois refletores. Então, esse refletor de cima volta numa abóbora e esse refletor da esquerda, da direita, perdão, volta numa abóbora. Tá? E esses dois atingem o interferômetro e volta atingindo o detector. O uso de retrorefletores assegura que os feixes provenientes dos braços de referência e de medição sejam paralelos quando se combinam um com o outro no interferômetro. Os feixes recombinados atingem o detector, aqui, quando eles interferem um com o outro de modo construtivo ou destrutivo. Na interferência construtiva, os dois feixes estão em fase e os picos de ambos os feixes se reforçam mutuamente, resultando em uma franja clara. Enquanto que a interferência destrutiva, os feixes estão defasados, os picos de um feixe são cancelados pelos vales de outros feixes. Então é só algum princípio de funcionamento, né? E com relação ao processamento de sinal óptico do detector permite que seja observada a interferência desses dois feixes. O deslocamento do braço de medição causa uma mudança na fase relativa entre os dois feixes. Este ciclo de interferência construtiva e destrutiva faz com que a intensidade da luz recombinada seja submetida a uma variação cíclica. O ciclo de variação em intensidade de claro para escuro para claro ocorre cada vez que o feixe de medição retrorefletor 3, né, é deslocado pela metade do comprimento de onda do laser. A exatidão das medições posicionais lineares depende da exatidão com que o comprimento de onda do feixe laser é conhecido. Então, eu preciso identificar perfeitamente qual que é o comprimento dessa onda. O comprimento de onda operacional do feixe laser depende do índice de refração do ar através do qual ele passa e este se altera com a temperatura, pressão e umidade relativa do ar. Então é muito importante você estar num ambiente, né, controlado, que você consiga determinar perfeitamente a temperatura, a pressão e a umidade relativa do ar, né, e por especificação do equipamento já tem esses valores pré-estabelecidos para que você consiga uma medição perfeita do que você queira medir, né? Portanto, o comprimento de onda do feixe precisa de ser alterado, compensado, para incorporar quaisquer alterações nesses parâmetros. É importante levar isso em consideração. No ambiente controlado, isso é mais fácil de se obter e de se analisar. Então, um exemplo aí, você consegue obter medições exatas aí de peças e equipamentos, por exemplo.
Pessoal, esqueci só de comentar que eu vou deixar numa outra atividade um PDF com um modelo para um artigo, para que vocês possam adequar o artigo de vocês, mais ou menos naquele modelo, não tudo, né? Mas só para ter um norte, um direcionamento, para adequar o artigo que vocês chegaram a fazer e estão ainda fazendo naquela forma, naquela disposição dos conteúdos, tá? Qualquer coisa, dúvidas, me envie um e-mail, por favor.